tá tendo uma pandemia no mundo. Essa pandemia a gente não entende se é maligna, se é uma coisa que veio do demônio, se é uma coisa espiritual. Existem anjos tentando... Como que funciona essa batalha relacionada a essas grandes, vulcão que explode, doenças, guerras? Isso também é como se fosse um reflexo do que está acontecendo dessa batalha espiritual, e o que está vindo para cá é o que vem dessa guerra espiritual, ou é o contrário? Acontece uma coisa aqui e depois tem uma batalha espiritual sobre o que está acontecendo? Nesse caso específico, pontual, é profecia se cumprindo. Você está falando da pandemia? Da pandemia. Jesus, Mateus capítulo 24, Jesus fala que ia ter pragas, pestes, maremotos, terremotos, tudo mais. E ainda Jesus avisa, não tenham medo, porque isso é somente o princípio das dores. Eu creio que historicamente, biblicamente, eu entendo assim, nós estamos vivendo esse momento, princípio das dores. Não é o fim, é o princípio das dores. Está tudo acontecendo. Essa pandemia, na verdade, ela vem para treinar, adestrar o homem, né? Então, com essa pandemia, mais para frente rolar uma vacina, o Bill Gates, não sei se você sabe, está preparando uma vacina. Não. Uma vacina, ele pegou 7 indústrias farmacêuticas, fez um pool, e ele pegou, com essas 7, ele vai criar uma super vacina. Ele está trabalhando nisso, que pretende estar pronto até primeiro semestre de 2023, aí entra o calendário 2023 também. E essa vacina vai imunizar o homem de todas as grandes pandemias, tipo peste negra, ebola, tudo que é conhecido, varíola, inclusive... É um combo de vacina. É um combo, né? E ele está desenvolvendo uma nanotecnologia, né, de um carimbo. Então você tomou a vacina, eles dão um carimbo no seu pulso. Lembra, ninguém vai poder comprar, vender se não tiver a marca na mão direita ou na testa, né? Aí põe na mão direita, né? Isso daqui é invisível, você não vê, né? Mas passa no aplicativo, ele fica fluorescente. Tanto é que o nome da substância é luciferase, curiosamente. Luciferase. Caramba. Aí você tomou a vacina. Aquilo ali está rodando pela sua corrente sanguínea. Vai entrar São nanorobôs, né? É uma nanotecnologia, uma coisa muito... Aí vai entrar em contato com a substância que está aqui no seu pulso, que foi carimbado. Aí fluorescente, faz a luciferase. Aí, com isso daqui, você pode sim pegar passaporte, você pode viajar, você pode trabalhar. Agora, se você não aceitar, você é uma pessoa que traz um risco para a sociedade, ninguém vai te empregar, sabe? Você está fora da rede comercial. Você não saiu, então você não compra, não vende, não faz nada. Como exatamente se não tivesse conta no banco, não tivesse dinheiro. É o que a Bíblia diz que vai acontecer. E hoje você vê o nosso comportamento. Você vai, é que agora o shopping fechou. Mas quando você ia para o shopping, o que a gente faz? A gente estica a mão para ferir a temperatura. Automaticamente você põe a mão direita, né? Já estão treinando o povo, está treinando. E todo mundo está pianinho, vamos tomar a vacina. É uma vacina que não tem ainda estudos conclusivos, foi liberada... Todas elas. Em caráter emergencial, pulou um monte de etapa. Porque tá todo mundo desesperado. Tá desesperado, vamos ver o que funciona, né? Então pulou um monte de etapa aí, mas o povo tá aceitando. Aceita porque tá desesperado, tá com medo, né? Então melhor vacinar do que não vacinar. O Davidson falou aqui de novo. Daniel, conta a sua experiência quando toda a Irmandade estava contra vocês e até Lúcifer veio para lutar. O quê? Não, foi um fato muito pontual, mas é difícil de explicar em poucas palavras, em resumir. Mas enfim, eu morava no Vale da Bênção, marcaram dia e hora para me matar, né? Eles estavam me pressionando, eles queriam me causar medo, queriam me desestabilizar, né? O que é estratégia, eu sei o que eles queriam fazer, né? E quase conseguiram me desestabilizar, né? Porque eles deram... O que aconteceu? Tocava o telefone toda hora em casa, ameaça, nós vamos te matar. Aí chegou uma hora que eu quase nem atendia. Teve um dia que tocou demais. Aí eu atendi, era uma moça que fazia parte do satanismo, que eu conhecia ela. A gente deu o nome de Samantha. E ela falou para mim, Daniel, eu quero muito sair do satanismo, eu quero muito sair, mas eles vão me matar, eles falaram que vão me matar. Eu falei, não, imagina, Samantha, besteira, pega um táxi, vem até aqui, fica em casa, né? Tá tudo bem, vai ficar bem, né? E ela começou a ficar em desespero, né? Não, porque eles vão matar, saiu meio fora de si, né? Aí eu escutei um estrondo, né? Não sei se ela deixou cair alguma coisa, ou se o telefone caiu, sei que silêncio na linha, não tinha Bina, eu não tinha como retornar para ela, né?
E eu fiquei a noite toda pensando o que aconteceu com ela. 6 horas da manhã, liga em casa. Eu pensei, deve ser ela. Mas era aquele zódico de novo. Incomodou muito esse cara quase deixou a gente louco. E ele pegou, falando em tom de zombaria, o que tinham feito com ela, que ela estava morta, né? E o que tinham feito com ela. Aí eu ia desligar o telefone e Deus falou para mim, não faça isso, né? Eu quero que você diga para ele, né, XYZ. E eu falei que Deus mandou dizer, eu falei, olha, ou você se arrepende ou então Deus vai te matar. E ele zombou, eu pensei que ele ia ficar com medo, que nada, o cara me xingou um monte, tá, né? Aí eu falei, pô, o cara nem aí, meu, eu falei que Deus vai matar ele, o cara me xinga, né? Aí desliguei, né, e ele me deu o dia e a hora que eu me matar. E eu e minha esposa ficamos meio assim, né? E foi passando os dias, foi passando o tempo, né? E aí foi chegando próximo da data. Aí eu comecei a falar para as pessoas, né, que eram da igreja. Ô galera, eu posso dormir na sua casa hoje, de hoje para amanhã, né? Aí por quê? Porque o satanista está dizendo que vai me matar em casa. Aí se eu estiver na tua casa, né? Aí eles não vão me achar aqui. Não, você não saia daí, vai que eu te rastreio até a minha casa. Fica aí, estaria orando por você. Eu falei, caramba. Amigo, hein? É, muito amigo. Pois é, né? Aí eu falei, caramba, né? Aí eu fiz o contrário. Chamei uma galera pra vir em casa. E quando você fala pra crente que vai rolar uma pizza, todo mundo vem. Falei, galera, vamos fazer uma pizza, um louvor em casa e tal. Foi engraçado, mas é quarta-feira, a gente sempre faz isso de sábado. Por que da quarta-feira? Porque o satanismo disse que vai me matar aqui. Mas se vier que tá mó galera aqui comendo pizza, mas eles não vai ter uma chacina, entendeu? Né? Eles não vão fazer isso também. Não, então a gente vamos estar orando por você. Então ninguém ficou do nosso lado. Eu aprendi assim que eu tenho que depender de Deus. Né? Deus me ensinou a depender dele mesmo. Aí chegou o dia, a gente ficou assustado. Minha esposa tem na Missão Antioquia, onde ele morava, Vale da Bênção, tem uma igreja perto. Dá para ir a pé. A Missão Antioquia. Nós fomos até lá, assistimos o culto. Acabou o culto, eu fiquei olhando para ele agora, o que a gente faz, né? Aí a gente chegou até a pensar em se esconder no banheiro da igreja, né? Eu falei, estamos na igreja, estamos protegindo aqui, né? Mas não dava, né? Porque eles estavam olhando tudo. Aí fomos para casa a pé, né? Era uma caminhadinha, rua de terra ainda, agora asfaltaram, tá bonitinho lá. E nesse caminho começou a ameaçar chuva. Parece que aquele mal-estar que a gente sentia, com aquele vento, né? Aqueles trovões, parecia que aumentava ainda. Dava uma sensação pior. Quando eu cheguei em casa, atravessei o portão, eu senti muita tranquilidade, como se atravessasse um portal, muita serenidade, né? E aí a minha esposa também sentiu a mesma coisa. Eu falei, Deus, é impressão minha, né? Sei lá, usa minha esposa para falar alguma coisa, né? E ela falou para mim, olha, Daniel, tá tudo bem, Deus mandou os anjos para guardar a gente. Aí eu falei, Senhor, ok, tá, mas sem querer, né, ser chato, mas eu preciso ver, porque se eu não ver, eu não vou crer. Me dá a oportunidade que você fez com o moço de Eliseu, me dá a graça de ver os teus anjos, né, porque se eu ver, eu vou acreditar, eu sei que eu estou protegido. E assim, não é uma regra que sempre Deus vai atender o seu pedido, né? Naquele momento, na graça de Deus, Ele permitiu, né? E, enfim, aí eu tive uma experiência extraordinária. Aí eu pude contemplar muitos anos à volta da minha casa, me guardando, me protegendo. E aí eu falei, ok, e eles, né? E eles? E Deus falou... Eles quem? O satanista? O satanista, os dois. O Zórdico e o Taulês. Esses dois incomodavam muito. E Deus falou, calma, eles não vão mais te incomodar. Não vão mais te incomodar. Né? O Salmo 74 fala que tem anjos portadores de males. Não que eles são maus, mas é porque eles trazem juízo de Deus. Então, quando o anjo passou no Egito, ele veio fazer juízo de Deus. Né? Ele veio fazer um juízo de uma sentença que Moisés já tinha dito que ia acontecer. Então eu falei, eu vou mandar meu anjo vingador e vou acabar com eles. Mas eu fiquei meio na dúvida, né? Será, né? Esse negócio, será que eu estou ouvindo mesmo? Será que é uma coisa da minha cabeça? Porque até esse lance de você conseguir discernir, né, que é voz de Deus, que é Deus falando, não é sua mente, não é sua cabeça, não é o que eu quero ouvir, né? É um processo, viu? É um processo. E... ok, quando foi 1h30 da manhã eu tive a sensação de que aquilo tinha sido feito. De manhã, umas 7h30 da manhã, eu liguei para um amigo meu, que trabalhava no departamento de trânsito, né, de polícia,
E falei para ele, né, se houve algum acidente, imaginei, vai ver que foi um acidente de carro, vou chutar. Eu sei o nome verdadeiro deles, sei onde eles moram, sei o carro que eles usam, né, e tenho uma ideia do horário. E perguntei se tinha alguma questão naquelas características, né. Ele então foi pesquisar, falou, te ligo daqui a pouco, me ligou de volta e falou, olha, aconteceu, né, 2 homens realmente morreram, um carro importado, o airbag não funcionou, estavam sem cinto, morte instantânea para os 2, né. Eu não sei nem se eu fiz certo ou errado, mas eu chorei de alegria, né, eu falei, poxa, tirou um peso da minha cabeça, ali. Então essa foi uma experiência muito pontual, né? Não é uma coisa assim que toda hora vem anjo, né? Você viu anjos? Naquele momento eu vi. De uma forma clássica do que a gente tem uma imagem de anjo ou é uma outra coisa? É uma luz? O que é? Eu vi formas humanoides emanando muita luz, né? E eu consegui contemplar no braço, isso me chamou muita atenção. Eu vi braceletes, né? Parecia dourado, como se fosse de ouro, né, que vinha até em cima, né, foi o que eu consegui reter de informação, porque eu chorei muito, então embaçou minha visão, né, eu não vi direito, mas foi uma experiência que marcou minha existência, e a partir dali eu nunca mais duvidei de Deus. E ninguém mais te encheu o saco depois disso da Irmandade ou ainda continuou? Não, acabou, eles desistiram, né. Então eu vou mandar um recado pra você. Você pode ser satanista, mas se você não usar cinto, você morre, né? Agora, se você tiver sob o poder de Deus, não, também não vou falar pro cara não usar cinto, né? Usa cinto também, mesmo que você acredite em Deus, não custa, né? A gente é imprudente. Aí é imprudente, então tá vendo. Vamos falar sobre rastros químicos. Rastros químicos são diferentes de ondas de condensação, né? de rastros de condensação. Então, quando o avião está em alta altitude, né, o ar da turbina está quente, vai condensar e forma aquelas trilhas de condensação. Já vi isso. Né? Isso é o normal. Agora, acontece que tem os rastros químicos, é uma substância química que ninguém sabe o que é, né? Inclusive tem fotos, vocês podem procurar na internet aí, tem fotos de dentro da aeronave, tem aeronave pulverizando, você vai ver céus assim completamente, tudo quadriculado, os aviões produzindo verdadeiras nuvens artificiais. Uma coisa curiosa, você nunca vai encontrar um piloto falando sobre isso, dizendo o que ele está pulverizando, né? E tem muita gente, tem gente que abastece o avião, que coloca o produto químico, tem pessoas que no controle de voo, né? Ninguém fala nada. Aí você vai pensar, poxa, então eles estão ganhando muito bem. Não é o dinheiro, é o medo. Porque se eles falarem, a família deles vai morrer. Eles acabam com a família. Então isso mantém o sigilo. E eles estão pulverizando, né, óxido de alumínio e também cloreto de bário, óxido de alumínio e cloreto de bário, especialmente o óxido de alumínio. O óxido de alumínio faz com que essas ondas HAARP, que é uma arma americana, ondas HAARP, né? HAARP. Essas ondas HAARP, elas não são só os Estados Unidos que têm essa geoengenharia de combate, né? Para uso militar. A Rússia também tem, né? A China também tem. Então, quando você dispara essas ondas, né, na nossa atmosfera, vai bater na ionosfera, como ela está carregada do óxido de alumínio, vai facilitar a refração de volta para a Terra, né? E ele vem numa frequência muito similar ao nosso cérebro. Então, ele pode alterar frequências de pensamento. Né? Frequências de pensamento. Ele pode fazer você se tornar uma pessoa irritada, pode tornar uma pessoa obsessiva, pode fazer com que você fique melancólico, que você fique com um sentimento de angústia, sentimento de perseguição em cima de você, e isso tem causado um desdobramento muito tangível no nosso meio, onde as pessoas parecem que falam a mesma língua, mas não se entendem. Fica aqui como exemplo, né, uma última eleição aí, quem é Lula, né, quem era Haddad, era o Haddad e o Bolsonaro.
Pô, teve famílias que brigaram e não se olharam mais na cara. Amigos, colegas de trabalho. Quer dizer, olha o estrago que isso faz, porque está deixando as pessoas mais irritadas. E mais à frente, existe um projeto para calibrar essas ondas e implantar pensamentos nas pessoas, né? Tipo, obedeça esse homem, faça o que ele diz, ele é o Messias. Tipo gatilhos, frases. Tipo, frases alguma gatilhos. Coisa que daria um gatilho e você... Exatamente. Tipo, a gente vê em filme... Falcão e o Soldado Invernal. Exatamente, eu pensei isso daí também. A Hydra lá. Falando... A Hydra que... Cara, é um controle mental, né? É um controle mental. Então, eu já recebi relatos dos meus seguidores e pessoas que falam, poxa, eu não estou pensando em nada, estou vendo um filme Água com Açúcar aqui, né? De repente me vem um pensamento assim, né, de por que você não mata o seu vizinho, né? Aí eu falei, pô, do nada, Daniel, tá vindo coisa assim, né? E de repente você olha para um colega seu e fala, poxa, eu não gosto dessa pessoa, você sempre se deu bem com ela, né? E parece que você só precisa de um pretexto, de uma centelha, de um gatilho mínimo, né, para você extravasar toda aquela raiva, aquela ira, e a violência vai aumentando, né, e a divisão vai aumentando em nosso meio, né? Então essa é uma arma poderosa, ela pode influenciar o clima também. O clima? Também influencia o clima. O que, as ondas HAARP? As ondas HAARP, sim, elas podem aumentar, se calibradas da maneira certa, aumentou a quantidade de furacões, né? Aumentou queimadas, tivemos uma queimada na Austrália de proporções bíblicas, né? Que nunca teve, né? Então, furacão, tsunami tem acontecido mais, terremotos tem acontecido mais. Vulcão. Né? Vulcão. Então, eles podem interferir no clima também, dependendo da calibragem das ondas e da proximidade que essas ondas estão dessas torres, né? Dessas torres principais. Vale lembrar, uma última colocação, que embora a gente passe por situações difíceis, né, aí fica como uma reflexão final, quero lembrar que, acho que foi no século XVII, se não me falha a memória, em Lisboa, era dia de Todos os Santos, todo mundo foi para a igreja rezar, né, era 9h30 da manhã, estava ensolarado, né, e naquela época Lisboa era como uma cidade medieval, ruas estreitas, muita sujeira ainda, e de repente houve um grande terremoto. Num terremoto, as construções mais altas sofrem mais. Então as catedrais, né, acabaram desabando e matou um monte de gente. Teve incêndio na cidade. Então o povo desesperado, com medo de uma segunda onda de terremoto, correu para a praia, correu para a região litorânea. E o que acontece? Vem um tsunami e mata mais gente ainda. Estima-se que naquela época haviam 200 mil pessoas morando em Lisboa, 80 mil morreram. Aí a gente fica pensando, puxa vida, Deus foi muito cruel, né? Porque matou ali, soterrado, matou no tsunami. Mas a Bíblia diz que tudo colabora para aqueles que amam a Deus e nada fica fora desse tudo. Talvez o tempo daquelas pessoas tivessem acabado. Uma coisa que aconteceu que me chama a atenção é que esse evento promoveu ondas de solidariedade incríveis que nunca teria ocorrido se aquele fato não tivesse acontecido, né? Então teve muitas ondas de amor, parece que eles quebraram o paradigma das diferenças, né, e tudo mais. Então a gente está tudo junto, no mesmo exército de Cristo, temos que estar junto. Se tiver agora o Brasil entrar em guerra, né, acabou. Se você é Palmeiras, eu sou Corinthians, a gente não vai brigar mais. Se você é Lula, eu sou Bolsonaro, a gente não briga mais. Tá todo mundo com a mesma farda, lutando pela mesma causa. E a gente tem que pensar assim como uns soldados de Cristo, né? Deixar essas diferenças tolas de lado, né? E vamos ter essa igualdade em Cristo, no mesmo exército, na mesma marcha. Essa é a minha posição. Obrigado, Daniel. Valeu. Eu estou disposto a lutar lado a lado com qualquer pessoa, proteger qualquer pessoa por uma causa maior, menos a minha sogra que está morando aqui em casa. Tchau. O óleo da unção, o que eu fiquei de te dar? Esqueci. Ah, tá. Né? Deixar aqui do teu lado. É feito com a arte do perfumista, né? De acordo com a receita de Êxodo. Os tabernáculos, utensílios e tudo mais. Então, normalmente isso daqui você não pode fazer de uma regra, né? Mas a unção quebra o jugo. Muitas vezes eu coloquei óleo na minha mão, né? E quando dava a mão para alguém que estava endemoniado, o demônio se manifestava. Só que nem sempre acontecia isso, né? Uma vez o demônio me enganou. Ah, é? Aí eu passei um aperto. Como assim?
Bom, passa, né? Faz parte da experiência, tentativa e erro, né? Então, sempre dá tempo de contar? Claro. Então tempo. beleza. Não temos tempo. Temos... Tá liberado. Tá com sono já? Então vamos ficar aqui. Então beleza. Depois eu vou voltar pro lance da Irmandade. Tá bom. Não deixa eu esquecer o fio. Eu fui chamado para fazer uma libertação de uma jovem adolescente, tinha uns 14, 15 anos. Libertação seria um exorcismo? Um exorcismo, isso. Tá. Um exorcismo, melhor dizendo. Né? E os pais insistiram muito comigo, né? Mandaram e-mail, tudo, estavam... E aí eu orei, falei com Deus, falei, tá, Senhor, vou, não vou? Porque às vezes eu ia e não era demônio, sabe? Era outra coisa. A pessoa fingia para chamar atenção, né? Então, você vê que não é demônio. Mas aquele dia eu senti de Deus que o negócio era um demônio mesmo, né? Então eu fiz um jejum e tal, chamei mais 4 intercessores para ir comigo, aqueles que eu não queria ir sozinho, né? Aqueles 4 não puderam ir, né? E eu convidei outros 4, né? E eles também não puderam ir. Aí outros 4 se apresentaram, né? Você vê o negócio, a batalha já estava aí, né? Já estava acontecendo antes de você chegar já estava lá. aí. Aí os 4 que se apresentaram, eu conhecia a vida deles, eles estavam com a vida toda estrumbicada, sabe? Né? E eu falei, cara, não dá, tua vida não tá muito reta, você tá lutando aí, tá se acertando, né? Não, mas nós vamos, Deus usa assim mesmo, Deus não usa instrumento sujo. Né? Que nem o médico fazer uma cirurgia, ele não pega um bisturi contaminado, ele tem que usar uma coisa que tá purificada, né? Porque senão, através deles, eles podiam te atacar, o demônio poderia te atacar, né? Sim. Aí ficava complicado, né? Então, no final das contas, eu orei junto com eles, né? E eu senti de Deus, Deus permitiu que eles fossem para dar uma lição neles, né? Para que eles aprendessem algo, para que eles vissem uma possessão demoníaca verdadeira. Porque a gente não vê, olha, eu em 22 anos de ministério, eu só vi 5 vezes possessão demoníaca. Só? De verdade, só. Meu Deus! Porque você vê na televisão... todo dia. Todo dia. Mas você reparou como é que o demônio fala? É sempre o mesmo sotaque, tudo errado. Nós não vai sair dela, vai fazer bater a cabeça, cair da bicicleta, eu sou o demônio, aquela voz. Pois então não é demônio, né? Não é. Pessoa ensaiando ali, mal ensaiado ainda, Total. né? Aí, beleza. Quando eu cheguei na casa, eu fiz o velho truque, né? Ungi minha mão com óleo, né? Dei a mão pra menina, não aconteceu nada, né? Eu falei, que estranho, né? Normalmente aconteceria. Normalmente aconteceria, mas não aconteceu nada, né? Aí, tudo bem, começamos a conversar, né? Com o pessoal e não aconteceu nada. Aí foi chegando a noite, tomamos um chá, conversamos de trivialidades. Quando chegou a noite, era umas 7 horas da noite, mais ou menos, não era horário de verão, então 7 horas estava escuro. E aí, de repente, a gente tá para ir embora, a menina começa a se contorcer, ela ficou numa posição que, pelas leis da física, né, desafiava a lei da física. Pode ser específico? Ela se contorceu e ela ficou uma quebra de... Ela ficou torta, bem torta para trás, assim, com as mãos torcidas, assim, e não caía, ou era uma excelente contorcionista, né? Aí, e falando meio, uma voz um pouco diferente, né? Uma voz mais grave, falando assim, eu vou matar todos vocês. Eu já tava na rua com o meu celular ligando pra minha mulher, pega todas as coisas, a gente vai mais longe possível. Pois é. Fala a verdade, mandíbula. Né? A mulher se contorcendo e falando com a voz. Isso aí eu já tô com 5 quarteirão de distância. Eu também, cara. Porra. Mas eu não podia deixar você não pode, lá, você é o cara. Posso. Pois e meu nome, Ozelar. Exatamente. Né? O nome Ozelar, né? Aí... Isso na porta, você tava na porta pra sair já? Não, eu tava me despedindo, né? Não tava nem perto da porta, não dava nem pra correr. Então, e você observa sinais, pupila completamente dilatada, né? Tem músculos faciais que a gente não tem controle, repuxou os músculos faciais, mudou o semblante daquela menina, olhava fundo, dentro dos olhos mesmo, e falava, eu vou te matar, ninguém vai sair vivo daqui. E de repente começou a dar uma piscada na luz e apagou a luz. Lembra aquela época que rolou uns apagões na cidade? Claro, foi essa época aí. Tá. Rolou um apagão no bairro da Liberdade. Não é que acabou a luz, apagou, breu. Quando você vai orar para expulsar um demônio, fazer um exorcismo, digamos assim, olhos abertos. O bicho vai te atacar. Olho aberto, não fecha o olho não, que é vacilo. Caramba. Né? Fica com o olho aberto. Né? Mas naquele momento, olho aberto ou fechado não fazia diferença, estava tudo escuro, né? Aí eu falei para os intercessores, bom, essa é a deixa, né? Momento de vocês intercederem. E silêncio, né? E o demônio falando, eu vou matar. Interceder o quê?
interceder, orar. Orar, tá. Ora, intercede, ora aí, né? E nada, silêncio por parte deles, né? Silêncio absoluto. E o pai e a mãe desesperados, ai Senhor, né? Salva minha filha, liberta minha filha. E escutava, né? Vou matar todos vocês. Então, meu instinto de preservação, eu sou mestre em Kung Fu, né? Então, eu falei, eu preciso me proteger. Então, eu encostei numa parede. Falei, bom, por trás ele não vem. Porque a sensação que eu tinha é que ele ia dar a volta e falar no meu ouvido, vou te peguei, né? E grudei na parede e fiquei ali, né? Senhor, escuro. Né? No escuro total, Senhor, me protege, me guarda. Começaram a voar algumas coisas perto de mim. Eu não sei se ela estava jogando ou era tipo poltergeist, que estava voando. Eu não vi. Né? Mas bati parecia uma panela, pem aqui, pem ali, né? Aí eu reuni toda a minha fé nesse momento e falei, Senhor, me protege, me guarda, a situação está estreita, olha, eu invoco a tua palavra que 1000 panelas caiam de um lado, 10.000 do outro. Mas você falando em voz alta? Ou... Falando em voz alta. Oração é em voz alta, orar, falar. Ah, é? Jesus falou, Deus disse, houve luz, então a oração muda assim, não tem tanto poder. Você fala, verbaliza. Jesus subiu no monte para orar. E ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Né? Por que então, que a oratória. Você falar, a oração ser silenciosa, ela tem menos poder? Não que tem menos poder, mas o demônio não tem a capacidade de ler o seu pensamento. Né? Então é bom para ele escutar. Para ele escutar, porque a palavra diz que a espada do Espírito que nós temos é a palavra. Então eu tenho que verbalizar a palavra não falada não é palavra, né? Então eu verbalizo, né? Me protege, me guarda e tal. E de repente acenderam umas lanternas ali na casa, a menina estava caída no chão, né? Meia mole, eu cheguei perto dela com um certo receio, né? Tipo assim, você cutuca com um pau primeiro, né? A distância. Mas ela estava normal, não estava mais possessa, chorou. E aí eu fiquei sabendo que ela fez aquela brincadeira da tábua Ouija. Sei. Né? E ela passou um pouco dos limites ali, aí a gente orou por ela, tudo, e foi de boa. Por isso que eu falei que eu não vou fazer esse negócio, já te falei. Eu não faço brincadeira do copo. É zica. Não faço, pra quê? O pessoal no chat aqui tá chamando o Daniel de John Constantino e Tupiniquim. Cara. Pois é, Tupiniquim. Ou ele expulsava o demônio na palavra, ou então no Kung Fu, velho. Já pensou o cara chegando no... Pra entrar nessa comunidade, o que você faz? Você é escolhido. Você não escolhe, você é escolhido. Não é qualquer um. Não, eles me escolheram. Quer entrar, ele não pode entrar. Não é assim. Não, tem que ser escolhido. Tem que ter. Graças a Deus. Eles escolhem por traços numerológicos, cabalísticos, astrológicos. Sangue. E pelo fato também que eu fui gerado dentro de uma questão específica. E você não precisou fazer uma série de testes, de provações? Não, eu passei por o que eles chamam de escola de iniciados, só para entender a doutrina. Né? E o que você entendeu dessa doutrina? Eles te confundem a cabeça. Você acaba acreditando que o diabo é bom e Jesus não é bom. E o argumento dele, mas que argumento que ele tem para te falar que o diabo é bom? Eles colocam que Deus é ruim. Por exemplo, Deus permite, né, a pandemia, Deus permite a doença, Deus permite o estupro, crianças morrem inocentes, Deus é mau. No Velho Testamento, eles pegam muita coisa do Velho Testamento. O povo ia atacar uma cidade, matava todo mundo, matava mulher, matava criança, matava até os animais. Não deixava ninguém vivo. Então Deus é mau. E vocês faziam sacrifícios lá? De animais? Tinha sacrifício na Irmandade, né? Ele sempre, a moeda, né, de troca sempre é sangue. Troca com quem? Você está trocando com quem? Com uma entidade. Uma entidade, em busca de... Você tá dando alguma coisa para ela te dar outra, é isso? Para te dar outra. É uma troca, então, um preço. Se você dá alguma coisa para essa entidade, ela usa isso para alguma coisa. Esse sangue... É energia vital, eles se alimentam dessa energia vital. Alimentar é o quê? Se alimentar, bem? Eu vou usar um exemplo claro. Né? Existe uma substância, já deve ter falado, adrenocrome. Não. Não? Adrenocrome que eu vou falar? Não, o que é? É uma substância, inclusive tem estudos científicos a respeito, né, que faz com que você retarde o seu envelhecimento. Você retarda o envelhecimento. Então você pega às vezes alguém
numa idade muito avançada, e a pessoa está inteiraça. Você vê o Tom Cruise, está inteiraço, por exemplo. É tá? verdade, o Tom Cruise é velho, você vê a Cher. Quanto? Tem quase 60, ou 60 já, se não me engano. Será? É Você 59, né? você vê a Cher, Pô, tá aí, é. né? E o adrenochrome, você consegue, embora seja utilizado dentro da Irmandade, na Deep Web, né? Nos bastidores ali, tem gente que vende isso, né? A ampola de adrenochrome. Só que o que eles fazem? Eles colocam... a teoria diz o seguinte, tá? Teoria. Diz o seguinte, que eles pegam crianças, por isso que o número de crianças desaparecidas é bastante elevado, né? E coloca essas crianças com muito medo, pavor, como os astecas faziam. Os astecas também matavam crianças e mulheres. E quanto mais medo eles tinham, quanto mais eles choravam de medo da morte, maior irrigava a terra, então clamava por chuva. Então eles tinham essa ideia na época dos astecas. Então no adrenochrome, quando você está liberando muita adrenalina no seu corpo e você morre de maneira violenta, com medo, com muita adrenalina, você libera essa substância no sangue que é o adrenochrome, né? É adrenalina no seu sangue, né? Então, sei lá, uma pessoa de 80 quilos vai produzir umas 3 ampolinhas de adrenochrome. É raro, né? E a pessoa que injetar, ela consegue ter longevidade maior, né? Então você vê muita gente aí jovem, né? Que muitas vezes tem ligação lá. Não é só tratamento de beleza, não. Então o de criança seria um poder muito maior do que de velha. Sim, o de criança é maior. Além de ser mais jovem, né? Sangue mais novo, né? Então também tem isso. Então é o que a teoria preconiza. E nessas seitas tem sacrifício de criança ou é lenda isso daí? Existem seitas que fazem. Tem seitas que fazem, sim. Sacrifícios humanos, né? Isso desde a época dos astecas fazem, né? Não, na antiguidade sim, mas... mas nos dias de hoje também. Né? Muitas das pessoas que são desaparecidas, né? Elas simplesmente não é que elas sumiram, né? Às vezes foram usadas em algum ritual. E se você viu alguma coisa desse tipo? Pois é, no dia que eu fui liberto, só vamos pontuar uma coisa, e nunca vai achar o corpo. Por quê? Nunca vai achar, é cremado. Antes eles alugavam crematórios, agora eles têm os próprios. Eles mesmos têm os próprios crematórios. Usou sangue, matam e depois crema, pó, acabou, sem corpo, sem crime. Desapareceu. Né? E eu ia fazer parte de um ritual desse, né, na véspera de eu me converter. Então me converti, no dia seguinte eu teria que fazer um ritual desse com uma menina de 9 anos de idade. Eu vi a menina, né, conversei com ela, ela estava já num preparo, um tipo de uma dieta específica. E os pais deram essa menina para o diabo. Vê só onde vai a loucura humana, né? Caramba. Eles ofereceram a própria filha ao diabo em troca de poder, de dinheiro, né? De juventude, coisas efêmeras, né? E a menina com 9 anos de idade. Então eu conversei com ela, eu vi, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eles quiseram que eu fosse no outro dia, eu fugi, né? Me pressionaram, tudo mais, e eu não soube mais daquela menina. E aquilo lá me perturbou uns 15 anos. Eu fiquei pensando, né? Poxa, o que aconteceu com aquela menina? O que aconteceu com aquela menina, né? Perguntava para Deus, né? Porque, poxa vida, eu vi, olhei os olhos, né? Será possível, né? Mas na cabeça dela, ela estava não concordando sabia. com os pais. Ela não sabia. Não sabia. Ai, caramba. Não sabia. Né? Então é surpresa. Sedam tudo, né? Um pouco. Semi-sedada, né? Porque tem que produzir o adrenochrome. Então, eu pensei muito, né? O que tinha acontecido com ela. Aí passou anos. Até um dia eu vi uma matéria na revista Veja, né? Vi uma foto, né? Que saiu. Houve um evento especial no Brasil. E eu vi uma moça que parecia ter os traços, né? Aí depois eu fui ver melhor no computador, aumentei o tamanho, né? E fui pesquisar o nome, né? A idade, era o mesmo nome e a idade era compatível, né? Então, por alguma razão, Deus poupou aquela vida, né? E se poupou tem um propósito, né? Então tá nas mãos de Deus. Deus, ele é soberano nessas coisas.
Então eu acredito que nesse juízo de Deus também, as pessoas que estão tripudiando a Deus vão pagar. Cara, e deve ser muito caro o preço de quem faz uma coisa dessa, né? Com toda certeza. Caramba, você matar uma criança, matar uma pessoa pra conseguir alguma coisa. É o que Poder. você falou. E é o que você falou, às vezes são coisas, quer dizer, sempre são coisas pequenas, mas às vezes são ridiculamente pequenas, né? Ridiculamente pequenos. Como você, por exemplo, queria tirar a vida de uma pessoa simplesmente por não querer encontrar com ela, não é? É uma coisa pequena. Não estava querendo ser rico ou ser alguma coisa. Não. Era uma medir poder. Esse grande caldeirão que é a maçonaria, daí são selecionados poucos para... Não é só a maçonaria, tem não? Rosa Cruz são também. várias que são várias vertentes. É como aí. se fosse um grupo de seleção. Isso, uma seleção. Uma seleção. A própria igreja satânica do Lavey, né, a Church Satan, que tem lá em São Francisco, Sei. inclusive o Lavey morreu, quem ficou cuidando foi a Zena, né, que é a filha dele. Ela não aguentou, ela ficou 5 anos no comando da igreja satânica e picou a mula, foi embora para a Alemanha. Hasta la vista, largou o satanismo. Acho que estava tendo muito pepino lá para ela resolver. Então, também é uma vitrine, né? A Church Satan é uma vitrine. Então ela mostra, olha que legal, satanismo não é isso tudo não, sabe? Satanismo, a gente não mata nem animal. O satanismo preserva todo mundo, né? Preserva a vida, a gente faz o bem, é só a liberdade de expressão e coisa e tal. Então a doutrina, assim, para enganar é essa, mas depois a parte verdadeira é outra. Aí muda completamente a vertente. Então você falou de Rosa Cruz, que mais? Maçonaria, essa igreja de Satã? Tem várias denominações? Tem outras tem algumas seitas satânicas, Wicca, né? Tem outras seitas satânicas menores, assim, que são locais de pescaria, né? Entendi. Então eles observam, esse aqui se destacou. Eu vou puxar, vai pro Illuminati primeiro, né? No meu caso, eles me catapultaram direto para a Irmandade porque eu fui gerado dentro de um contexto específico, né? Então, quer dizer, um sumo sacerdote acabou me gerando, né? Sumo sacerdote da igreja maçom? Não, da Irmandade, da Alta Magia, um sumo sacerdote Irmandade da Alta Magia. É o nome mesmo da... É o nome. É o nome. A Rebeca Brown faz algumas citações da Irmandade, né? Mas ainda bem en passant. Não existe um outro nome que não Irmandade. Irmandade, como você descreveria essa... É uma seita de alta magia que se pauta nos ensinamentos dos bruxos mais antigos, né? Como Crowley, né? Como Abra Merlin, como o próprio Rasputin e inclusive de Salomão, né? Porque Salomão ele se inclinou a Astarote. Salomão era considerado um bruxo? Pois é, veja bem, pela doutrina satânica. O que aconteceu? Salomão, filho de Davi, né, que é homem segundo o coração de Deus, Davi, o cara mais sábio do planeta, mais rico, de repente, 1 Reis 10:14 diz que ele recebia 666 talentos de ouro todo ano. Um talento de ouro é uma medida de peso, que vale a 34 quilos. Então ele recebia toneladas todo ano. Só que o ouro é sazonal, só que aquele recebia linear. E esse 666, a gente só vai saber o significado lá em Apocalipse 13:18. É uma coisa curiosa isso. E aí você pega, logo depois, isso que acontece no capítulo 10. No capítulo 11, ele se inclina a Astarote. Então ele começou... Se inclinar? Astarote. O que é Astarote? Astarote é uma das entidades satânicas, né? Astarote, Asmodeu, vão estar em apócrifos. Né? Especialmente o Asmodeu vai estar em apócrifos. Príncipe da luxúria e da corrupção, o Asmodeu. Né? Então ele se inclina a essas entidades, a esses demônios, e ele aprende coisas com essas entidades. E aí diz a lenda que ele aprisionou 72 demônios num vaso de bronze, né, que estavam sob controle dele. Um ritual. Num ritual. Ele aprendeu um ritual para dominar os demônios. Então ele estava sob controle. Só que é difícil, o demônio sempre finge que está sob o seu domínio, mas ele não se permite dominar. Né? Então Salomão escreveu alguns livros, supostamente, não podemos afirmar que é a clavícula maior, a clavícula menor de Salomão, a chave de Salomão. Então esses livros, eles que norteiam a alta magia, né? Esses são os livros que não norteiam a alta magia, são feitos por copistas, né? Em vários idiomas, né? Ou seja, você não acha na livraria você até acha lá o Chave de Salomão, mas é um plágio assim muito distante da realidade.
né? Que nem o São Cipriano, capa preta, bobagem, né? Então ele é feito por copistas e você só tem acesso para consulta dentro da Irmandade. E tem algumas coisas que são passadas oralmente, assim como a Cabalá judaica. Tem patamares da Cabalá que você passa oralmente para o seu discípulo. Não tem escrito para ninguém aprender. Exatamente, não deixa escrito. A mesma coisa acontecia com os sacerdotes celtas druidas. Também eles passavam oralmente. Você não vai encontrar uma linha dos druidas dizendo como era o ritual druida. Não tem nada, não deixaram vestígio nenhum como era o ritual. Né? Então é passado oralmente, de geração para geração. Aí chega um patamar que é passado de geração para geração oralmente também, os feitiços e tudo mais. Caramba. E agora mais para frente, agora vai ter uma outra pandemia, pior que essa, lá para final de 2023, se o calendário da Irmandade estiver certo. Ah, isso que você está falando é baseado nesse... Sim, eles têm um calendário. Que é esse calendário? Tem um nome esse calendário? Não, é um calendário que eles têm. Um calendário do quê? De ações? De ações para preparar a plataforma para a vinda do anticristo. Tem uma série de fatores que tem que acontecer para o anticristo vir e governar. E quais são essas ações que já foram implantadas e as que vão ser? Quer ver um exemplo? Pensar um exemplo. Donald Trump foi o 45º presidente norte-americano. Tá. Né? 549, satanismo, abraça o 9, para eles é um 9. Eles modificaram a Cabalá e transformaram essa numerologia cabalística satânica. Então, ele era um cara importante. Trump, então, é uma pessoa que tinha que fazer algumas coisas, né? Tinha que cumprir um papel. O que o Trump fez? Primeiro ele deu uma cutucada, ele cutucou a onça com a vara curta, tacou o Irã lá, né? Matou o cara lá, que o pessoal tá meio assim, né? Aí ele pega a embaixada e transfere para Jerusalém. Já também criou outro problema. Outro problema. Cidade Santa, 3 religiões lá dentro. Outro problema. Aí o genro dele faz articulações de paz, ele conseguiu fazer algumas articulações bastante delicadas e difíceis, né? De tirar a Síria como ameaça, por exemplo. No entanto, se ocorrer uma guerra, né, contra Israel, os Estados Unidos sendo aliados, eles vão proteger Israel. E aí aquele grande problema lá do domo, onde eles querem fazer o terceiro templo. O domo? É o Domo da Rocha, lá onde hoje tem uma mesquita. Ah, tá. Seria o Templo de Salomão, tá sobre essas... É isso? É ali que tem que construir o terceiro templo. O que acontece? Quando terminou a Segunda Guerra, a ONU então desenhou, né, o Estado de Israel. Só que nesse desenho tirou uma parte importante para eles, né? Porque os judeus sempre habitaram a região da Palestina. Então eles tinham direito àquele pedaço que foi o Templo de Salomão, né? Mas o recorte foi errado ali. Aí Jesus ele fala, e também Mateus 24, olha para a figueira. Figueira é uma alusão a Israel. Né? Você vê que com tanta folha para se cobrir, Adão se cobriu com figueira, cobriu o pecado. Aí Jesus amaldiçoou a figueira, então amaldiçoando o que? O pecado do povo, né? Não está dando figo, mas não é porque ela não dava figo, porque não está dando frutos. Esse povo está no pecado. Ele fala, quando a figueira, os ramos estiverem tenros, estiverem verdinhos, é chegado o verão e eu estou às portas. Então, e ainda ele fala, não vai passar essa geração sem que isso aconteça. Geração. Uma geração bíblica, fala no Salmo 90:10 e em Mateus 1:17, uma geração tem 70 anos. Então Israel, formada em 48, 2018, deu 70 anos. 70 anos, uma geração bíblica. Deu uma geração bíblica ali. Só que no meio disso, nós tivemos muitos sinais dos céus. Quando Israel torna-se nação, lua de sangue no céu. Bem no isso? Aquela lua vermelha. Tá. Formou lua de sangue. Guerra dos 6 Dias, em 67, onde Jerusalém é anexada a Israel. Lua de sangue de novo. Depois, entre 2015 e 2016, nós tivemos 4 luas de sangue seguidas, né? Nesses 2 anos. O que é muito raro, né? Você ter essa quatríade, né? De luas de sangue. E aí, depois disso, né? Chegamos em 2018. Daqui para cá, nós estamos vendo coisas acontecendo. 2018, 2019, começa a Covid-19, começa as coisas, e aí o Bill Gates ele quer implementar essa vacina até segundo semestre de 2023. Se vier uma nova pandemia, todo mundo vai aceitar a vacina. Claro, tá todo o ambiente propício para isso. Todo mundo vai ter a marca, vai aceitar a marca, porque se não aceitar... Eu tô virando a bundinha para qualquer vacina, não é?
Apareceu vacina, eu quero me vacinar. Somos dois. Também, né? Pois é. Cara, com a vacina eu já tô com a bundinha aqui. Eu costumo até brincar, né? Falar com os meus seguidores. Olha, não fiquem de olho no presidente. Olha sempre o vice. O negócio é o vice. Porque quando tem uma eleição presidencial, todo mundo vai atacar o presidente. Né? Vai atacar, vai descafunchar a vida, o debate, isso aqui. Ninguém nem sabe quem é o vice. Aí depois, se aquele cara lá, o principal, ele cai, o vice assume. O vice assume, né? Pois é. Então esses 8 caras que foram treinados, porque segundo as profecias, então o anticristo já deve estar por aí. Já deve estar por aí. É mesmo? Eita porra, ai meu Deus. E aí dessas 8 caras que estão sendo São 9 treinados. 9 treinados. Qual que é vão escolher um por quê? Vão escolher pela maior capacidade de influência dele. Por exemplo, o genro do Trump, ele tem uma capacidade de influência muito grande. Ele está sendo um grande protagonista para estabelecer a paz no Oriente Médio. Está sendo positivo. O Trump, por sua vez, está preparando aí, não chega a ser um golpe, uma manobra para retomar o poder em agosto desse ano. Se vai acontecer ou não, não sei. Mas ele já cantou a bola. Já cantou a bola. Mas você sempre tá tentando ver quem pode ser ou não? Não, eu sei quem é. O quê? Não, mas eu não posso falar, porque aí eu tô queimando as pessoas, entendeu? Não, mas como assim? Como? Não. Não Mas isso é informação que a população mundial tem que saber. Não. Eu não sei nem falar agora, cara. Porra, você sabe. Exclusivo. Mas é o seguinte, se eu falo quem é, eu tô tirando a oportunidade daquela pessoa se converter. Porque aí vai todo mundo olhar para aquela pessoa com mau olho. Pô, aquele ali é um satanista, o anticristo, o escambau, né? Então, assim, eu prefiro que aquela pessoa tenha oportunidade de conhecer a Deus e mudar a rota dela. Fora do ar você pode falar pra gente. Fora do ar. Tá. Fora do ar. Mas você não pode nem dar uma dica, assim. É brasileiro ou não? Não. Tem brasileiro que dá apoio. Veja bem, tem uma equipe de apoio também, né? Tem equipes de apoio. Né? O anticristo brasileiro seria demais, né? Não ia rolar o apocalipse, não ia acontecer. Cara, não ia ter verba pra fazer as coisas. Ia desviar as verbas, ia atrasar pra caramba. E ninguém acredita muito no brasileiro, né? Não ia ter moral. Não, imagina, ele vai falar, vamos começar a última guerra. O cara vai planejar, vai tudo errado, não vai... Cara, não ia rolar. Mas é americano ou não? Tem americano também. Não, mas em si, a pessoa. É a pessoa. Não, são 9. Você sabe um dos 9. Você sabe alguns, é isso? Eu sei alguns. Tá. Que eu tenho certeza. Eu acho que eu sei um também. Ele até falou no aqui. Filho do Fogo, eu tenho um vídeo meu chamado Filho do Fogo, Profecia Cumprida. Tá. Né? Que eu relatei que um dos 9 veio no Brasil, né, em 2006, que era uma data importante para eles. Pesquisa aí. E ele veio bem próximo do 31 de outubro, que ia ter uma cerimônia satânica aqui. Eita. Então ele veio especialmente para isso. Então ele veio, deu uma parecida, só que você não acha, você acha uma notinha muito pequena, saiu na revista Veja, uma tirinha assim, né? Al Gore veio no Brasil, assim, uma coisinha pequena. Opa! Entendeu? Uma coisinha pequena. Ele veio mesmo. Que é o anticristo, a fome. Eu vou me ater ao que é principal, que está mais próximo da nossa realidade. O primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele está no cavalo branco. Isso. Né? No cavalo branco, ele representa poder. Você vê Napoleão, cavalo branco, Dom Pedro, cavalo branco, o príncipe no cavalo branco. Poder. E ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. E eu já li gente que fala que pode ser tanto Jesus Cristo quanto o anticristo, né? Não, é o anticristo. Então, mas tem uma linha que fala que pode ser Cristo voltando. Mas Cristo não apareceria com um arco. Sei lá. Então seria o anticristo. O anticristo. Tá. Ele vem com um arco nas mãos. E por que não tem flecha? Sabe onde está a flecha? Na nota de $1. A águia está segurando 13 flechas. Tá. Né? Que são as 13 principais famílias do mundo, né? 13 tribos também? Não, famílias, os Bilberg. Os Bilberg. As grandes famílias. As famílias por trás das cortinas. Por trás das cortinas, né? Tem muita coisa oculta na nota de $. Tá escrito embaixo, Novus Ordo Seclorium, quer dizer, nova ordem mundial vai partir dali.
né? Tem uma corujinha, Pirâmide. tem uma corujinha escondida, né? Aquela Tem coruja? tem uma coruja escondida, nota bem no cantinho, assim, e ela Caramba. representa conhecimento. É. Coruja é símbolo de conhecimento, mas é uma ave noturna, conhecimento das trevas, da noite. Enfim, tem um monte de símbolos. Eu tenho um vídeo que eu estudo sobre isso, Novos Ordens Seclórios, a gente estuda a nota de dólar. Então a flecha tá lá, quer dizer, Então, o poder americano tá lá. Então, o anticristo, ele tá no cavalo branco, que denota poder. Poder. E com arco sem flechas. Sem flecha, porque ele vai argumentar primeiro. Ah, Ele vai trazer a paz ele na não oratória. vem pra guerra logo de Não, cara. não. Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz só por tentar trazer paz no Oriente Médio, né? O Al Gore ganhou o Nobel da Paz, justo o Al Gore, né? Também Por quê? ganhou. O Al Gore é suspeito, né? Ele joga golfe. Eu costumo fazer alegoria, né? Por que? O golfe tem a ver? Não, é uma alegoria que eu tá. faço com os meus seguidores, né? Eu costumo falar que quem joga golfe faz parte de um clube de golfe, entendeu? Então são todos amigos ali, Entendi. né? Então... Pode até simular que são inimigos, mas é todo mundo na mesma turma. Não, tá todo mundo... Trump, todos os caras jogam golfe. Claro, a Rússia ajudou sim nas eleições americanas, tal, então tá tudo amigo, né? Então é o clube de golfe. Então vamos lá. Primeiro cavaleiro do Apocalipse. Então é o anticristo. O segundo tá num cavalo vermelho? Já é o segundo ou não? Qual é a cor do segundo cavalo? Ele vai vir em pestes, né? Mas o primeiro momento, que é importante ressaltar, ele vem trazendo a paz pela oratória. E a Bíblia diz que quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então na hora que a gente achar, ufa, agora... Passou, nossa, cara. Passou. Então vai ser um cara que vai ter uma boa oratória, ele vai trazer uma falsa paz, né? Só que depois vem a repentina destruição. E tem um detalhe, sei como tudo corrobora. Apocalipse 17 tem uma profecia que fala sobre um oitavo rei, né? Sobre o oitavo rei. Então, todo mundo conjectura quem é o oitavo rei e tal, né? E esse oitavo rei tem uma pista, diz que a mulher, ela está sentada, está deitada sobre 7 montes, né? 7 montes. Então, a Roma está sitiada por 7 montes. A mulher, a igreja, no caso aqui, a igreja corrompida. Seria a igreja, meretriz. a A meretriz, né? Aí o que acontece? O oitavo rei. Se a gente pegar o Tratado de Latrão, que deu o poder de Estado ao Vaticano, o Vaticano tem poder de Estado hoje, né? Tem um Estado independente. Então foi feito um Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Foi assinado o tratado. Agora olha só como as coisas não são coincidência. Aí, a partir do Tratado de Latrão, começa então uma contagem de papas, né? Então, vamos ter primeiro Pio XI. Pio XI já estava no governo, né? Então ele não conta, ele já estava cumprindo. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que há de vir da mesma linhagem. Esse é o oitavo rei. Então Pio XI não conta. Depois de Pio XI, vem Pio XII. Depois vem João 23, que foi considerado, tinha suspeitas que ele fosse maçom. Depois de João 23, em Paulo VI, João Paulo I. Esse João Paulo I, ele falou que ele ia fazer uma investigação criteriosa no Vaticano, porque ele suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Curiosamente, o pontificado dele durou só 33 dias. Morreu. Não fizeram nem necrópsia. Morreu, mumificaram o cara. Só porque queria levantar os maçons lá. Dom João VI. Aí vem João Paulo II. João Paulo I primeiro. Porque é o João VI. João Paulo... perdão. João Paulo I. Sim, João Paulo I. Isso. João Paulo II, né? Aí nós temos o Bento XVI, que renunciou. Lembra do dia que ele renunciou? Lembra o dia que ele renunciou? Não. Renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data que foi assinado o Tratado de Latrão. Sério? 11 de fevereiro de 1929, ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013. Né? Renunciou. Aí, curioso, não sei se você lembra dos detalhes, caiu um raio na Basílica de São Pedro, né? Foi mídia por todo quanto é lado. Nossa, bem no dia que ele faz a renúncia, cai um raio na Basílica. E a Basílica, ela foi construída, uma boa parte dela, com pedras que vieram do Coliseu, que era um local de morte, né? Os cristãos eram lançados lá. E o Coliseu, por sua vez, ele foi financiado através do saque do tesouro do templo.
Né? Quando os romanos sitiaram Jerusalém no ano 70, saquearam os tesouros, financiou a construção do Coliseu, né? E pedras do Coliseu foi para a Basílica, aí caiu o raio na Basílica, né? Bem na data que foi assinado. Então aí saiu, né? A Bento XVI sai e entra em cena o Francisco, que é o sétimo. Mas essa saída do Papa foi muito estranho, né? Foi estranho. Foi estranho. Era um Papa que ele teve uma rejeição absurda pela Igreja Católica. E que era alemão, acusado de ser nazista, não sei o que, tal, e de repente ele renuncia, né? É o primeiro que renuncia, não é? Não, tinham 3 antes dele. 3 antes dele renunciar. Mas é uma coisa raríssima. É raro. Raríssima. Não foi por doença, não foi por nada. Né? E agora tem o Francisco. O que é o oitavo. Que é o sétimo. É o sétimo? É, porque não contou o Pio XI. Tá, então... Né? Ele é o sétimo. Então tá pra vir o oitavo. Tá pra vir o oitavo. Quando ele morrer, vem o oitavo. Tá. Curiosamente, o oitavo vai ser o Papa de número 257, se não me falha a memória. Tudo isso? 257 papas. Número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é 1 dos 6, 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora, o próximo, o que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo, para trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. Então, do jeito que estão acontecendo as coisas, deve acontecer logo esse oitavo Papa. Pois é, as coisas estão caminhando, aí chegando perto de 2023, o negócio da vacina do Bill Gates, sei lá. É muita coisa acontecendo. A gente pode especular. Pode durar um ano, pode durar 20 anos. Pois quem sabe é Deus, né? Mas a gente observar os sinais, vai vir uma tempestade. Eu vejo vento, relâmpago, eu imagino, puxa, vem uma tempestade por aí. Né? Então eu estou observando os sinais, tá acontecendo Mas coisas. Vamos voltar lá então. O oitavo cavaleiro estava falando por quê? Em relação ao quê? O oitavo rei? O oitavo rei, aliás. O oitavo rei é aquele que vai ser o falso profeta, né? Porque ele vai ser um membro da igreja. Ele não é o anticristo, ele só vai... Não é o anticristo. Tá. Ele vai dar apoio ao anticristo. Que é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. E o segundo? E o segundo aí sim, começa a peste. Começa a guerra e peste. Peste primeiro, guerra depois. Mas a peste já não é o que a gente está vivendo ou vai vir uma... Não, vem muito pior. Isso aqui é um ensaio. Para com isso. Isso aqui é um ensaio. Porque, olha, o nível de letalidade, se você pegar em percentual estatístico, friamente falando, né, estatisticamente em percentual, né, não são tantas pessoas que morrem. Morte sempre é trágica. Mas parece que está aumentando, né? Que isso pode ser a peste porque está aumentando a letalidade. Está aumentando, mas não chega nem perto de uma gripe espanhola, nem perto de uma peste negra. Não, do ebola e tal, eu sei. Então... Mas a facilidade de transmissão é muito grande, né? Porque já mutou, né? Já mutou, já teve Então essa peste seria uma pior do que a gente está vivendo. Muito pior. Guerra, seria guerra mesmo? Vamos começar a ter guerras, rumores de guerras, a Bíblia fala sobre isso. Então temos 3 cavaleiros, e o quarto cavaleiro? É a morte? É sobre o cavalo pálido, né? Na verdade, o cavalo negro, né, que vai finalizar tudo, né, que é a morte mesmo.